Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A semana começa com alerta para a situação das bacias dos rios em todo o estado. No final de semana, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, decretou situação de emergência. O Guaíba mais uma vez ultrapassou o nível da segunda maior enchente da história da capital. Esta é a maior cheia em 74 anos. O Guaíba já baixou, mas a previsão é de mais chuvas. O Guaíba marcava 2,71 metros hoje às 11 da manhã, 23 centímetros a menos do que a marca histórica deste sábado. Mesmo com o nível baixando, as comportas do Muro da Mauá continuam fechadas. O único acesso é pela entrada principal do cais. O catamarã voltou a fazer o itinerário entre Guaíba e Porto Alegre pela manhã. Esses dois navios, fundeados no Guaíba, aguardam a liberação do canal Santa Clara em Triunfo, que continua bloqueado por fios de alta tensão. Mas a Superintendência dos Portos, Hidrovias e a Marinha estão liberando a navegação no Guaíba depois dos problemas das chuvas. Com a cheia dos rios, houve um deslocamento da própria sinalização, onde nós fizemos todo esse trabalho de recompor a sinalização e, em conjunto com a praticagem da Marinha, se define se há condições de navegabilidade ou não. Nesse sentido que agora a gente pode liberar e retomar as atividades, pelo menos por enquanto. Nesse momento, sim. Mas as previsões não são nada boas. Vamos continuar com o nosso sistema de alerta permanente. Do outro lado do cais, nas ilhas, ainda tem muita gente fora de casa. Neste pátio moram 15 pessoas da família de Dona Marion. Ela conseguiu a doação de 2 barracas e agora todos eles estão debaixo do viaduto. Ela sofre por não poder voltar para casa. Eu sinto saudade da minha cama. Eu disse que eu não entrar dentro da minha casa, eu disse, ó, casa, eu voltei, minha cama, eu tô aqui, não aguento mais ficar aqui embaixo, tô louca pra ir pra minha casa, meus netinhos estão ficando doentes da gripe. A vida de pobre é assim, né? Sei que muitos não gostam que a gente fala, que a gente se queixa, mas a nossa vida é se queixar, nós somos pobres, ou viver passando trabalho desse jeito, né? As 2 escolas da Ilha Grande dos Marinheiros ficaram inundadas e estão sem aulas. O posto de saúde está com as equipes divididas, atendendo quem ficou e quem foi para o ginásio Tesourinha. Já são 9 dias sem luz e sem água. O acesso à ilha pelas ruas é restrito. A maior parte dos moradores precisa de barcos ou improvisa algo parecido para acessar as casas. A nossa carona é com o Marcelo, que é morador e que trabalha também aqui na Ilha Grande dos Marinheiros. Como é que está a situação lá no fundo da ilha? Lá no fundo da ilha está bem complicada. Tem pessoas que não estão recebendo doações, não estão recebendo água, comida, alimento para crianças. Lá na ponta da ilha, que tem mais uns 10 quilômetros, está bem complicado mesmo. O pessoal está tendo que se virar sozinho mesmo. Tudo virou rio. Quem conseguiu, ergueu até os veículos. Os sogros e cunhados se mudaram para a casa de Priscila, do marido e dos 3 filhos, que é mais alta. É alta, mas a água pega de qualquer jeito, né? Vai entrando e quando vê já está cheio. É porque atrás tem banhado também, né? Ela tem um banhado nos fundos. Milhares de gaúchos estão mostrando solidariedade nas unidades da Defesa Civil e em ginásios como o Tesourinha, na capital. Os atingidos pelas enchentes, no entanto, ainda necessitam de mais alimentos. Agentes e voluntários se preocupam com a previsão do tempo, que não é boa para as próximas horas. Com um novo prognóstico de chuva para esta semana, a Defesa Civil do Estado concentra esforços em ajudar os municípios atingidos pelas cheias a decretar situação de emergência. Até o momento, 31 cidades gaúchas já tiveram um decreto homologado. Outros 10 pedidos ainda estão em análise. O município, quando ele entende que está numa situação que está caracterizada como situação de emergência, ele produz decreto, ele insere no sistema e ele preenche um questionário que chama-se Ficha de Informação de Desastre, onde tem várias informações descritivas do que aconteceu, referindo os prejuízos, e ali ele coloca laudos informando quais foram os danos e prejuízos que aconteceram e quantificando eles e descrevendo.
Um último balanço apresentado mostra que, ao todo, 100 municípios sofreram estragos com os eventos climáticos da última semana. Mais de 34 mil casas foram danificadas e 146 mil pessoas atingidas. 5.400 famílias estão alojadas em casas de amigos ou parentes. Outras 1.700 permanecem em abrigos. Aos municípios que têm solicitado ajuda, a Defesa Civil também repassa doações da Central do Estado. A toda hora, voluntários e pessoas da comunidade trazem mantimentos para a Central de Doações do Estado. Aqui eles passam por uma triagem e são reorganizados para serem distribuídos entre os municípios atingidos. 100% do material é utilizado. Mas apesar da boa vontade das pessoas, alguns mantimentos estão sempre em falta, como material de limpeza, higiene pessoal, colchões e, é claro, o mais importante, alimentos. Aqui nesta sala, por exemplo, não se tem nem 500 quilos e eles vão ser entregues para 100 municípios. Mas alguns destes alimentos só poderão ser destinados a municípios com decreto de emergência homologado, já que foram adquiridos com dinheiro público. É o caso destas 50 cestas básicas que serão enviadas para São Sebastião do Caí. E embora haja restrições, toda doação é bem-vinda. A Central é só uma das opções. O ginásio Tesourinha, que abriga inúmeras famílias de Porto Alegre, também virou um ponto de doação. Eles vão se erguer com essa condição. A gente é bastante solidário aqui no país, no estado. O que o senhor está doando? Hoje é roupas. Se cada um trouxer uma caixinha de leite, já faz toda a diferença. Imagina quantos carros estão passando aqui, né? Qualquer coisa, qualquer saquinho de feijão já está ajudando. Vamos continuar falando sobre enchentes. Em função da invasão das ruas e casas pela água, é preciso ficar atento a alguns cuidados em relação à saúde. E para falar sobre esse assunto, o Canal Aberto recebe hoje Lúcia Sagô, chefe da Divisão Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Lúcia, tudo bom? Boa tarde. Bom, quais as doenças que podem aparecer com a invasão das águas? Olha, nessa situação é muito comum acontecer doenças diarreicas, né, pela ingestão de água contaminada. Pode também ocorrer hepatite A e E. E principalmente que a maior preocupação é com a leptospirose, que é uma doença transmitida pelo roedor na sua urina, né, e que é causada por uma bactéria. Então, com esse deslocamento de águas, os roedores também se deslocam e vão contaminando tanto o lodo quanto alimentos colocados, a água, e as pessoas ficam em uma situação bastante vulnerável. Quais são os sintomas? Sintomas é febre. A pessoa pode sentir dor no corpo, principalmente na panturrilha, né? E se sentir bastante prostrada, podendo ficar, inclusive, ictérica, com uma cor mais amarelada. É importante que qualquer sintomatologia a pessoa reporte ao médico do seu posto de saúde mais próximo que teve contato com águas, né, dessas enxurradas, para que ele rapidamente possa fazer o diagnóstico. Uhum. Bom, as famílias que moram nessas áreas, nas ilhas, por exemplo, ou à beira do Guaíba, essas famílias provavelmente estão mais suscetíveis a esse tipo de doença. Com certeza, e inclusive a gente faz um alerta bastante grande que ao retornar para as suas residências tenham bastante cuidado ao proceder a limpeza do local, porque esses animais, assim como outros, como escorpiões, serpentes e aranhas, também se deslocam, né? E muitas vezes procuram abrigo dentro das residências em lugares mais altos, né? Então, além do risco do contato com esses animais, além disso tudo, o contato com a lama e com esse entulho que fica pode expor a doença como leptospirose. Então, nunca, como a gente muitas vezes vê nas reportagens, a pessoa tira o sapato para ir limpar o ambiente. Então, não. Uhum. Se não tiver botas e luvas, deve colocar sacos plásticos, pelo menos 2 em cada pé, e mãos, né, para fazer essa limpeza. E muito importante também fazer essa limpeza com água, com hipoclorito de sódio ou esses produtos que têm cloro que estão à venda no supermercado, né, na proporção de 1 xícara para cada 5 litros. E com esta água, então, proceder à limpeza desse ambiente.
que está com certeza contaminada. A população da área urbana também corre esse tipo de risco? Também porque as residências também, muitas ruas foram invadidas pela água e essa água, ela passa pelos arroios contaminados, ela passa pelo sistema de esgoto, então, na verdade, toda a população, né, de alguma forma, está vulnerável, né, nessa situação. Em relação aos cuidados que se pode ter, é a própria higienização. Exatamente, a higienização com uma situação de proteção, né, para não ter contato da pele, porque para o caso da leptospirose, mesmo a pele íntegra, se a gente ficar muito tempo em contato com água e com lodo, pode adquirir, né, a bactéria. E uma outra coisa bastante importante é que as pessoas verifiquem no seu carnê de vacinação se a vacina antitetânica está dentro do prazo de validade de 10 anos. Senão precisa fazer um reforço, porque nessas ocasiões as pessoas muitas vezes se machucam, né? Não estão enxergando, ainda tem água, pode se ferir, né? E também ter outro problema aqui, né? Nesse sentido. Doenças respiratórias também podem ocorrer? As doenças respiratórias, porque, veja bem, as pessoas estão concentradas em abrigos fechados, né? E as pessoas ficam em contato nesse ambiente fechado com outras pessoas. Então, as doenças respiratórias nesse momento são bastante preocupantes. Também esses sintomas devem ser relatados para o atendimento médico. Ok, então. Lúcia Sagô, chefe da Divisão Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. O ingresso de ar quente no Rio Grande do Sul traz de volta a chuva com risco de temporais nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, o tempo fica instável. A máxima atinge os 27 graus à tarde. Máxima de 27 e previsão de pancadas em Novo Hamburgo. No litoral norte, as temperaturas não sobem muito, faz 23 graus em Tramandaí. A importância da comunicação pública para garantir a democracia foi tema de um seminário que aconteceu no sábado em Porto Alegre. Pesquisadoras da comunicação e profissionais de televisão e rádio debateram estratégias para a qualificação da informação de TVs e rádios públicas. O seminário também discutiu modelos de financiamento das emissoras para a sustentação da autonomia financeira. Foram apresentadas pesquisas que detalham a programação da TV Brasil e da TVE, que fazem parte do sistema público de radiodifusão. Depoimentos de trabalhadores de TVs públicas brasileiras também fizeram parte do seminário. O programa TVE Repórter venceu a 5ª edição do Prêmio da Associação Médica do Rio Grande do Sul de Jornalismo. A reportagem sobre medicalização na infância, que abordou o aumento no consumo de remédios controlados, ficou com o primeiro lugar na categoria televisão. A premiação foi entregue para a equipe do TVE Repórter na última sexta-feira no Teatro Dam Higgs. A matéria vencedora foi realizada pela jornalista Angélica Coronel, com direção de Léo Nunes e produção de Glória Atanásio. O TVE Repórter sobre medicalização na infância pode ser visto na próxima quarta-feira às 10 da noite. Já a matéria de Lisiane Motini para o telejornal 2ª edição sobre o setor de ecocardiograma fetal e pediátrica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre ficou com o 2º lugar da categoria televisão. O Prêmio Am Higgs de jornalismo destaca a matéria sobre a qualificação dos profissionais da saúde, avanços científicos e iniciativas para a qualidade de vida. A revitalização da estação rodoviária de Porto Alegre é o tema do último episódio da série do TV Repórter veiculada no Canal Aberto. A reportagem é de Lisele Félix. Mesmo sem projeto de revitalização, a vida na rodoviária não para. Lancherias, restaurantes, livrarias e cafés. O comércio e os serviços prestados ali funcionam 24 horas. No setor de encomendas, o trabalho é intenso. São cerca de 720 volumes por dia. A todo instante, chegam dezenas de carros. E sempre tem gente na fila para entregar ou pegar alguma coisa. Tô levando ele para Florianópolis, meu pai comprou ele e aí eu tô levando para lá.
como não tinha outra forma de levar, vou ter que levar de ônibus. Levar as coisas no ônibus não parece dificuldade para nenhum passageiro. Quem viaja com frequência começa a achar tudo pertinho. É rápido, 3h30, né, no instantinho vai. A passagem pode ser comprada com até 27 dias de antecedência. E já pode ser com cartão de crédito, embora nem todas as empresas aceitem esse modo de pagamento. Também é possível comprar pela internet. 150 mil pessoas já têm cadastro no site da rodoviária. A compra pela internet chega a 10% do total de passagens vendidas. Na verdade, o meu genro compra para mim. Então é muito prático, porque daí já compra, só chega aqui, imprime e tá tranquilo, né? Daí pode ver a poltrona, tudo, não tem que chegar aqui e ficar em fila. É muito bom atendimento, não tem que se queixar. Nos 36 guichês de verdade, são vendidas 18 mil passagens por dia. Há 32 anos, Zeni lida com o movimento contínuo das filas. Há lugares bem diferentes, assim, que é difícil a gente saber, né? Então é complicado, daí a gente tem que ir atrás, olhar no mapa, para descobrir onde que são esses lugares, né? A gente vai aprendendo a administrar isso, né? Vai já aprendendo a conhecer o passageiro, já sabe para onde que eles vão, né? Direitinho. Só olhando as pessoas a gente mais ou menos já imagina para onde que eles vão, né? Jorge também aprendeu a ler o movimento da rodoviária ao longo de muito tempo circulando pelos boxes e corredores. São 49 anos carregando bagagens. Entre novembro e março, o trabalho é mais intenso, mas por agora diminuiu. O serviço para nós aqui caiu muito, por causa do... Não tem dinheiro, né? Então a rodoviária só para viajar, e aí o pessoal pouco carrega mala, né? Só em épocas aí de feriadão, que dá um pouquinho mais, o fim de ano, o Natal, assim. E senão, ele é fraca mesmo. Para nós aqui, inclusive, é muito fraca. Em vista de antigamente, dava mais serviço, né? Antigamente, a banca do pai do Alim também já existia. Na verdade, desde que a rodoviária ficava do outro lado da avenida. Quando chegamos no terminal, Alim estava por ali, mas não queria gravar entrevista. Ele trabalha na estação desde os 13 anos de idade e conhecer e conversar com as pessoas faz parte da rotina. Foi por isso que ele mudou de ideia. Conversou com a gente para mostrar que o dia a dia na rodoviária ensina muitas coisas. Eu acho que se eu pudesse agradecer alguma coisa para o meu pai, foi ter me colocado aqui. Tu fica humano. Tu lida com tanto problema de gente que tu acaba vendo que os teus problemas são efêmeros, são pequenos. Perto dos problemas que tu vê aqui dentro. Perto das coisas que passam por aqui. Como tu lida com o público em geral. A rodoviária tem classe A, B e C. Totalmente democrático. De acordo com a Associação dos Empresários da Rodoviária, há 80 lojistas na estação. No total, são aproximadamente 3 mil pessoas trabalhando e vivendo boa parte da sua vida nesse local. A família de Alim tem mais negócios ali, como essa lancheria, onde trabalham um irmão e a mãe. Uma família de descendência libanesa que construiu uma história tendo este cenário. A proximidade entre os comerciantes que dali vivem também formou famílias. Aí as minhas irmãs acabaram casando com donos de lancherias aqui, com os filhos dos donos. Porque tu vai numa festa de aniversário, o cara, vou fazer a festa do meu filho. Convida a pessoa que tem uma lancheria e leva os filhos. Aí tu acaba criando um vínculo, entendeu? Um vínculo familiar. É inevitável. É inevitável num lugar onde tu vive 15 horas por dia. As pessoas acham, eles são lojistas, eles querem ficar ali dentro. Não, eu quero ficar aqui. Eu amo isso aqui. Acho que se tirar a rodoviária daqui, eu não sei para onde ir no outro dia. No entorno, também tem comerciante antigo, que passa 12 horas vendendo frutas. Seu Alberi diz que não troca o ponto por nada. O que ele mais aprecia no local onde ganha seu sustento é a oportunidade de sempre ver gente nova. Você me disse que trabalhar aqui perto no entorno da rodoviária é um aprendizado. Por quê? Um aprendizado diário porque nunca é a mesma pessoa que eu converso. Por isso eu te disse para ti, é a primeira vez que eu te vejo, né? Então sempre é uma troca. Todo dia tu vai ver que tu não viu nada. Ainda não viu tudo. O seu Alberi tem razão. Mesmo com a rotina, os cenários da rodoviária mudam constantemente. Sempre há algo novo. No entanto, algumas coisas permanecem. Querem um exemplo? O famoso pastel da rodoviária. Enio mantém a pastelaria há 43 anos. Ele comprou a loja de uma família de chineses e manteve a receita. É uma receita chinesa, né?
Inclusive a carne, a farinha, a massa é diferente das outras. Não tem nenhuma pastelaria aqui que tenha o mesmo tipo de massa. Então, tem gente que vem aqui só para pegar frango catupiry. Tem gente que vem buscar para levar para casa. Então, como a gente parou com a teleentrega, o pessoal vem pegar aqui, né? Mas a gente tem uma clientela boa. Quem provou garante que a fama se justifica. Com certeza, faz um tempinho que eu já venho aqui, né? E dentre os outros da rodoviária, esse, na minha opinião, é o melhor. Gente que vem só pelo pastel. Gente que fica muitas horas. Gente que apenas passa. Que daqui tira seu sustento. Que busca tratamento, esperança, trabalho. Para cada ônibus que sai, um chega. Mudam as expectativas, os sentimentos. Você já se perguntou quanto tempo já passou por aqui? Preciso tempo. Quem nunca esperou alguém e ficou observando o movimento ou puxou um papo com um desconhecido e de um rápido encontro aprendeu algo novo? Mesmo quem não conhece a rodoviária, mas assistiu às histórias que tivemos tempo de contar, de alguma forma, agora também faz parte dessa trama. E eu espalho benefícios. Tempo. Dia de instabilidade na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcaram 25 graus. Chove à tarde e à noite em Passo Fundo, na região norte. A máxima atinge os 27. Previsão de chuva e temperaturas em elevação em Ijuí, no noroeste. A mínima hoje foi de 15 graus e a máxima chega aos 30. Allons au bois d'Ame Lombarde, allons au bois d'Ame Lombarde. Veja daqui a pouco como o início do horário de verão, conta de luz pode sair mais barata para o consumidor. E em instantes, tecnologia ajuda fiscais da Secretaria da Fazenda a combater a sonegação de ICMS. Segunda-feira de forte instabilidade em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. A máxima atinge os 27 graus. Em Santa Maria faz calor à tarde, 29 graus. Há previsão de chuva com trovoadas. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 26. A fissura lábio-palatal ou lábio leporino é resultado do desenvolvimento incompleto do lábio ou do céu da boca enquanto o bebê ainda está na barriga da mãe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 650 crianças nasce com fissura lábio-palatina no Brasil. Uma força-tarefa de uma semana realizada pela equipe médica de um hospital de Caxias do Sul, na Serra, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, beneficiou 17 pessoas que sofrem desta doença. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Uma cirurgia delicada que exige paciência, mas que faz muita diferença na vida de crianças e também adultos que sofrem com a fissura lábio-palatina. Caxias do Sul foi a única cidade do estado a aderir a uma campanha nacional de cirurgia de lábio leporino. E para se ter uma ideia, em uma semana, aqui no bloco cirúrgico deste hospital, foram realizadas 17 cirurgias. Carlos Gandar é cirurgião pediátrico do hospital e diretor técnico do Proface. A força-tarefa da qual participou foi uma ação em conjunto com a ONG Smile Train e com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ele diz que Caxias foi escolhida por ter uma melhor estrutura para esse tipo de cirurgia.
Isso para nós é importante, porque traz colegas, nós estamos com 3 colegas de outros estados aqui operando, observando as cirurgias, dando a sua experiência. Para nós é bem importante e acrescenta para os pacientes também. É feliz isso para a gente. O procedimento dura cerca de 2 horas e a recuperação é rápida para a maioria dos pacientes. Mas existem casos mais complicados. Ronei fez a primeira cirurgia aos 6 meses. Hoje tem 23 anos e passou por 15 cirurgias até agora. José é pai de Ronei. Eles são agricultores de Campestre da Serra. José conta que passou por várias dificuldades, tendo que ir inicialmente para Porto Alegre. A gente do sítio, sabe, não? Estamos aí para Porto Alegre, lá que a gente quase nunca tinha ido, então a gente se perdeu várias vezes, se não fosse a ajuda do povo, né? E se perdia, falava que não era aquele, a gente só não conhecia ninguém, né? Mas hoje estamos em casa. E destacando que apesar do hospital ser particular, todos os pacientes foram encaminhados pelo SUS. Em todo o Brasil, a campanha que encerrou nesta sexta-feira beneficiou mais de 200 pessoas em 10 centros de tratamento de fissura lábio-palatina. Sucesso nos procedimentos e na troca de experiências. O resultado final, a gente fica muito contente, muito feliz em participar dessa campanha nacional, porque mostra o engajamento do Brasil inteiro em resolver esse problema, que é um problema dramático da pessoa nascer com o lábio aberto ou com o céu da boca aberto, ter dificuldade para se alimentar, ter dificuldade para falar. Então, é uma campanha que visa esse bem-estar da pessoa, né? A chuva deu uma trégua e a festa comemorativa do Dia das Crianças aconteceu neste sábado na capital. A festa promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Serviço Social do Comércio reuniu milhares de crianças no Parque Marinha do Brasil. Pais e filhos puderam participar de diversas atividades, com muitas brincadeiras, atividades esportivas e empréstimos de brinquedos. O Dia da Criança também teve oficinas esportivas sobre beisebol e rugby. A festa foi neste sábado, pois a semana anterior a chuva não possibilitou que o Dia das Crianças fosse realizado. Tell me I'm crazy, crying like a child. You didn't mean to hurt me, you wished I would smile. But it's not you that's hurt, it's me. Well, maybe one day. O esforço para aumentar as receitas no combate ao déficit fiscal do Estado ganhou uma nova ferramenta. A tecnologia vai ajudar os fiscais da Secretaria da Fazenda a combater a sonegação de ICMS. O Big Data é um sistema computadorizado que vai qualificar o controle dos dados tributários do Estado, permitindo que a Receita fiscalize de forma mais ágil a sonegação de impostos. É como se fosse um banco de dados, um sistema de banco de dados que ele tem uma arquitetura especial para processar rapidamente essas informações. Cruza de tudo quanto é informação, cartões de crédito, informações de notas fiscais, por exemplo. Então, com isso aí, a Secretaria da Fazenda, especialmente a Receita Estadual, vão ter capacidade de ter uma informação rapidamente, celeremente, para tomar decisão rapidamente, para identificar uma fraude, combater uma sonegação. Com o cerco aos sonegadores, o Estado projeta aumento de R$1 bilhão na arrecadação até 2018. Um cenário que não seja de retração econômica como nós estamos vivendo agora e que se pronuncie para o ano que vem. Quer dizer, você o ano que vem talvez vá arrecadar 200 milhões, digamos, 300 milhões a mais do que arrecadaríamos. No outro ano, uns 300 mais ainda. Coloca o Rio Grande do Sul num patamar diferenciado, porque, pelo que eu saiba, tirando o Paraná, que tem um caminho nessa área, nenhum outro estado brasileiro tem um mecanismo como este. Nos últimos tempos, com o aumento do índice de inflação, muitas pessoas acabam gastando mais do que recebem. Resultado de todo esse processo pode ser um superendividamento, que é o assunto de hoje, com o advogado Felipe Ferraro, vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB-RS. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, tudo bom? Quando é que a gente pode considerar que uma pessoa é superendividada? Bom, a gente pode considerar que uma pessoa é superendividada quando aquilo que ela ganha não é suficiente mais para pagar as dívidas. Tende-se a descontar, claro, a parte de alimentos, mas quando a pessoa
a gente olha e vê que a pessoa não tem mais condições, o que ganha de suprir as dívidas que assumiu, ela é considerada superendividada. Isso não acontece só com pessoas físicas, também pode acontecer com empresas também? Com empresas. A grande questão é que... pessoas físicas. Exatamente, pode ser com as duas. É que hoje o que se tem é que as empresas têm mecanismos para isso, né? Tem legislação própria. Tem a fase da recuperação judicial, tem o pedido de falência, então tem algumas questões próprias para a pessoa jurídica. E a pessoa física, ela não encontra esses mesmos mecanismos. Uma empresa que está em dificuldades, ela pode pedir, então, parcelamento de dívidas, fazer alguns mecanismos, junto com a lei de recuperação judicial, para viabilizar, então, o retorno dela ao mercado e não fechar uma empresa e nós temos, então, assim, uma perda de empregos com esse fechamento. E isso aqui não temos essa possibilidade para a pessoa física. Então, as leis que estão tramitando na busca do superendividamento para a pessoa física é essa similitude com a pessoa jurídica. Mas existem formas de poder a pessoa renegociar ou existem alguma... Bom, a legislação não abrange muito sobre essa questão de superendividamento ainda? Não, hoje não. Está em tramitação. São projetos de leis para modificar no Código de Defesa do Consumidor. O que modificaria nesse caso? Nessa questão seriam, assim, possibilidades de negociação com os credores, né, permitindo, então, que haja uma negociação e um parcelamento maior, que não haja uma... Aí são meios, né, mecanismos de autocomposição para que se possa, então, viabilizar aquela pessoa de pagar sem que prejudique seu sustento e que ela possa, então, adimplir as dívidas e retomar a sua atividade normal sem essa dívida toda que corre junto, que se torna inviável a própria existência da pessoa daqui a pouco. Mas não necessariamente que a pessoa tenha toda a sua renda comprometida, não precisa ser toda a renda comprometida para ser considerado superendividado. Não, porque nós temos sempre considerado, assim, constitucionalmente, o mínimo existencial, né? Aquele mínimo que a gente precisa para viver. Porque nós temos que considerar alimentos, saúde, educação, então essas coisas também têm que ser consideradas e levadas em conta quando vai se analisar o superendividado. Bom, de que forma, não acontece isso na legislação, mas caso a pessoa esteja superendividada, existe algum mecanismo que ela possa buscar, alguma ajuda que ela possa ter na própria legislação, existe algum mecanismo que ela possa se utilizar? Hoje são meios de composição, são meios de acordo com os credores, né? Se chama então os credores, alguns órgãos já têm feito isso, chama-se todos os credores, se coloca a posição então da pessoa como superendividada, se faz um planejamento e se apresenta esse planejamento para então possibilitar, eu tenho essa possibilidade aqui e apresenta essa possibilidade. Né? Não é obrigatório hoje, não tem nenhuma obrigatoriedade. Obrigatoriedade tu diz em relação à empresa, ao consumidor. Ao consumidor, né? As empresas não são obrigadas a aceitar, mas então tu coloca assim, uma possibilidade de pagamento que a pessoa tem hoje dentro do parâmetro que ela recebe. Existe, então, os novos projetos do CDC é se adequar a essa realidade? Se adequar a essa realidade. Até porque o crédito aumentou muito, né? E as pessoas vão tomando crédito e acabou, então, gerando essa nova figura aí do superendividado. Tá certo. Conversamos com o vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB-RS, o Felipe Ferrari. Felipe, agradecemos muito a tua gentileza, a tua presença novamente aqui no Canal Aberto. Obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Possibilidade de temporal nesta segunda-feira em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima chega aos 28 graus. A tarde vai ser quente em São Borja, 32 graus. A chuva deve vir acompanhada de trovoadas, assim como em Alegrete. A máxima fica na casa dos 29. Assista no próximo bloco. Com proposta de aliar conhecimento e interatividade, Museu de Ciências e Tecnologia da PUC está entre os 10 melhores do país. E também, Brasil de Pelotas segura empate em Fortaleza e sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro.
E agora, esporte no canal aberto. Quem nos traz as informações da classificação do Brasil de Pelotas. Farid Germano Filho, boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Um final de semana de festa do futebol do interior. O Ipiranga de Erechim conquistou a vaga na Série C nos pênaltis contra a Caldense. E o Brasil está na Série B. Vamos ver as imagens exclusivas do Jornal Diário Popular de Pelotas. Vamos colocar o áudio. Deixa eu subir o áudio, por favor. Foi o momento da chegada dos jogadores no estádio Bento Freitas. O nosso comandante, o Raul Ferreira, estava me contando, um dos maiores torcedores do Brasil que eu conheço, que os jogadores do Brasil, na entrada da cidade até o Bento Freitas, levaram 5 horas. 5 horas o trajeto. Ali o Papa, né? O Eduardo Martini já passou, o Eduardo Martini, que foi um grande destaque do jogo, jogou demais o ex-goleiro do Grêmio. Vamos subir o áudio, vamos ouvir o áudio. Aí o Martini, Eduardo Martini, jogadores, passou o Rogério Zimmermann, vai passar a comissão técnica. Rogério Zimmermann, 4 anos já no Brasil de Pelotas. 30 mil, número da Brigada Militar, 50 mil pessoas nas ruas de Pelotas. Uma loucura. Chegada aqui no aeroporto Salgado Filho, já foi de uma festa incrível. O Montanelli, ali o ex-presidente eterno. Presidente, aí está o Rogério Zimmermann, ó, carregado pelos torcedores. Seguranças tiveram que fazer o apoio ao Rogério Zimmermann, aí já dentro do campo. E vocês vão ver aí, seu presidente do Brasil, seu Montanelli, né? Sobe mais o áudio. Em nome do Conselho Deliberativo do Brasil, em nome dos funcionários do clube, em nome da comissão técnica, em nome dos jogadores, muito obrigado a tudo que vocês fizerem! Espetáculo de festa, né? Um estádio completamente lotado, como se fosse uma final de campeonato. Olha que loucura, gente. TVE transmitiu o jogo com exclusividade para todo o estado do Rio Grande do Sul. A TVE com exclusividade transmitiu um jogo que foi dramático, do primeiro ao último minuto. Aí o Eduardo Martini, olha o estádio lotado, lotado. 5 horas, repito, da entrada de Pelotas até o Bento Freitas. Olha que show de imagem. Agradecer mais uma vez aos companheiros do Diário Popular lá de Pelotas por essas imagens extraordinárias. E o Rogério Zimmermann, técnico do Brasil, com a sua câmera portátil, fez também registros singulares. Aí está o Rogério, ó, junto ao torcedor, junto ao alambrado, saudando o torcedor, o grande ídolo junto com o Eduardo Martini, todos os jogadores do Brasil. O Brasil que mostrou um poder de reação muito grande, agora vai representar o Rio Grande do Sul na Série B no ano que vem, assim como o Ipiranga estará na Série C. Esse é o presidente do Brasil. Vamos ver um trechinho rápido. Em branco é uma situação igual a essa. Aí que ia ser tão grande como está sendo. Mas estava ciente que se a gente conseguisse chegar como a gente chegou na Série B, C, provavelmente seria assim, né? Pelo histórico do clube. Todos têm a sua contribuição. Esse é o grande destaque. Eu não me sinto Martini. nem mais nem menos. Eu me sinto só parte de uma festa de um grupo excelente. Acho que o segredo é tu pensar uma competição de cada vez, se preparar para essa competição. Quando você tem sucesso, você cria uma outra competição de nível mais forte, uma outra turma, mas você também está mais forte, né? E é mais ou menos isso que a gente vem, tem sucesso numa competição, surge uma competição mais forte, se faz um planejamento, se faz contratações pontuais, se prepara até em termos de estrutura do clube para a próxima competição. Bom, tá aí o destaque, Diário Popular,
agradecer mais uma vez, e a TVE que transmitiu com exclusividade para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a TV Nativa entrou em cadeia com a TVE e retransmitiu, né, o jogo para 20 municípios de toda a região sul do estado. Nós estamos recebendo aqui no canal aberto a professora técnica e ex-diretora Adriana Alves, do Grêmio Náutico União, porque nós tivemos uma importante competição realizada neste final de semana em Porto Alegre. Adriana, boa tarde, prazer em tê-la aqui no canal aberto. Boa tarde, prazer é todo meu. Conta um pouquinho para a gente como foi a competição, por gentileza. Esse evento, ele é um torneio nacional, é o nome, é um campeonato brasileiro, mas ele é usado também para crianças, para ginastas mais jovens, aqueles que estão visando o alto rendimento, para depois participar de eventos de um porte maior. Foi a partir dos 9 anos, A partir dos 9 anos. 49 clubes no Brasil. 49 clubes, muita gente, quase 500 participantes, de várias categorias, né, subdivididos pela faixa etária e em níveis também. Essa competição tem 3 níveis distintos. Só para fazer o registro, que a Adriana trouxe aqui no estúdio a Rafaela Oliva, que já é vice-campeã brasileira infantil em 2015, conquistou o primeiro lugar no evento, e trouxe também a Eduarda Tavares, né? Isso. Que estão ali as duas aparecendo na imagem da nossa TVE, as duas medalhistas do Grêmio Náutico União. E a participação do público foi interessante? Sim, nessa faixa etária é bastante, muita gente, né? É pai, é avô, é tio, bastante gente acompanha o evento, o ginásio estava lotado. Foi no SET, que é o Centro Estadual, um ginásio que foi recentemente, retornou ao cenário, um ginásio onde aparecem muitos talentos para o estado. É importante. Então, é um ginásio bastante importante, ele é sustentado pelo estado. Algumas imagens que estão aparecendo nos eventos, os meninos que competiram também são meninos nossos do União. Uhum. E a Rafa e a Duda foram campeãs da categoria pré-infantil, a Maria Eduarda e a Rafa do infantil. E nós ainda tivemos vários. A União entrou com 17 ginastas, várias classificações. E fora, várias instituições do estado também entraram. Caxias do Sul esteve presente, Farroupilha esteve presente, Pelotas esteve presente. Então, o nosso estado foi bastante representado. Fora, claro, as outras regiões do Brasil, contamos com Flamengo, com várias... Tinha pessoal de Brasília, de Goiânia, muita gente mesmo. Adriana, quero agradecer muito a tua presença, Adriana Alves, que é do Grêmio Náutico União, parabenizar a ti, parabenizar as meninas, parabenizar todos os vencedores e conta com a gente da TVE, tanto no canal aberto quanto no TVE Esportes. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar a nossa modalidade. Com certeza, obrigado, uma boa tarde. Dia chuvoso na região da Campanha. Em Bagé, há condição para temporal. Os termômetros marcam 24 graus à tarde. Chuva com trovoadas em Pelotas. As temperaturas não sobem tanto, faz 22 graus. A máxima é de 22 também em Rio Grande, onde há chuva forte nesta segunda. Até 29 de outubro, os porto-alegrenses têm uma opção de mostra com gravuras de fanzines. É a Expo Fanzinoteca, que está aberta à visitação no espaço do Ateliê Livre Chico Stockinger. A mostra ocorre paralelamente à terceira semana de gravura do local e à Feira de Arte Impressa. E quem nos fala mais sobre essa exposição é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtis. E aí, Lena, tudo bom? Boa tarde.
Oi, Lívia. Olá, telespectadores, ouvintes. Pois é, no meio de tanta arte boa que vem sendo oferecida em Porto Alegre, eu vou destacar, então, neste comentário, exatamente essa iniciativa diferente, bem pop, que é essa fanzinoteca aí que tu mencionasse, que está, então, em cartaz no Ateliê Livre da Prefeitura, ali no Centro Municipal de Cultura. Pois é, são em torno de 43 participantes, entre fanzineiros individuais e coletivos de artistas, né? E tem gente aqui do estado, tem gente do Brasil e até mesmo do exterior. A organização é do Caju Galon e da Priscila Moreira. É a segunda edição da Fanzinoteca, aconteceu a primeira vez no ano passado. E ela ocorre este ano, como tu disseste, também paralelamente à terceira semana de gravura do Ateliê Livre, é sempre bom lembrar, e da Feira de Arte Impressa Noa Noa, que vai estar acontecendo nos dias 23 e 25 de outubro agora, com entrada franca, o que é importante também. Bom, fanzinotecas acontecem em todos os lugares, em vários locais do mundo, sempre em torno de comunidades que tenham assuntos de interesse comum. A expressão fanzine, é bom a gente, né, frisar, para quem não sabe, vem da contração da expressão em inglês Fanatic Magazine, que significa em português revista de fãs. E o que são revistas de fãs? Pois é, são publicações feitas por e para pessoas que gostam de um determinado assunto específico, assim como, por exemplo, ficção científica, ou música, ou literatura, ou humor, às vezes também erotismo e até política. Os temas podem ser abordados de várias formas, através de quadrinhos, de desenhos, de contos, de poesia, enfim, dependendo da imaginação do fanzineiro. O formato e a qualidade dos fanzines, ou zines, como são chamados assim mais propriamente, variam muito. Existem fanzines confeccionados artesanalmente, outros que são digitais, alguns saídos das impressoras de computadores caseiros, outros impressos assim mais sofisticadamente em gráficas, mas todos geralmente se utilizando de tecnologia acessível e barata, todos tendo em comum também o fato de não serem distribuídos em bancas, por exemplo, de revistas, né? Os fanzines, eles não costumam ser empreendimentos comerciais. O objetivo é contar histórias, fazer ligações entre pessoas que tenham interesses em comum e se divertir, né? Fazer arte. E é isso que a Fanzinoteca, então, está propondo. Vale a pena chegar lá no Ateliê Livre, dar uma olhadinha no trabalho do pessoal, o trabalho exposto, e diferente de outras exposições onde a gente não pode tocar em nada, na Fanzinoteca tu tem que tocar, tu pode manusear, tu pode ler, pode rever, comparar umas com as outras. Então, lembrando, nos dias 24 e 25, quando então acontece a Feira de Arte Impressa Noa Noa, os artistas, os fanzineiros vão estar lá, pode se trocar uma ideia e quem sabe levar um fanzine para casa. Então, o comentário de hoje era isso, a Fanzinoteca Expo. Legal, Lena. Muito obrigada por mais uma dica cultural aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Em 1998, o antigo Museu de História Natural da PUC ganhou uma nova proposta mais interativa e atual. Foi a inauguração do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Hoje ele recebe em média 1.000 visitantes por dia e é considerado um dos 10 melhores museus do país, segundo a opinião de turistas. É só apertar o botão que o Eugênio, o equilibrista, se move pela corda. O contrapeso abaixo da bicicleta faz com que ele não tombe para nenhum dos lados. É assim que os visitantes aprendem ciência por aqui, interagindo, seja testando as habilidades no giroscópio humano ou experimentando a gravidade da Lua, que é 6 vezes menor que a da Terra. Parece realmente na Lua, é muito boa ficar ali pulando, parece, nossa, é uma experiência muito boa. Ao todo, são 700 experimentos interativos reunidos em 30 áreas temáticas. Nas diferentes exposições, é possível, por exemplo, conhecer os detalhes do corpo humano, aprender sobre a rotação do planeta Terra
e ver de perto fósseis de animais, como esse esqueleto da baleia de Braide, encontrada no litoral do município de Mostardas, no Rio Grande do Sul. O objetivo do museu é despertar o gosto pela ciência e tornar o visitante protagonista do próprio aprendizado. Ao interagir, o visitante consegue perceber que coisas acontecem, né? E essas coisas passam a ter um sentido maior, uma explicação a partir do que ele vê acontecer e a partir do que ele lê, né? Como proposta que aquele experimento se propõe. Aqui no museu se pode aprender de uma maneira diferente, né? Tanto que muitas escolas utilizam o museu como complemento, né? Como extensão da sala de aula. Os conteúdos, os conceitos, as noções da ciência e da tecnologia, elas são colocadas para os visitantes e principalmente para os adolescentes e para as crianças de uma maneira muitas vezes mais lúdica, às vezes até mais divertida. A proposta de oferecer ciência de forma lúdica tem dado certo. O Museu da PUC está entre os 10 melhores brasileiros na opinião de viajantes, segundo uma pesquisa do site de turismo TripAdvisor. É o único da região sul do país que aparece no ranking. Valéria concorda com a avaliação. Ela pôde aprender com o próprio corpo o significado de eletrostática. Achei muito bacana assim, a gente poder ver as coisas que acontecem no dia a dia e trazer aqui para poder entender mesmo como é que a física funciona, né? Carolina e Pedro se divertiram ao descobrir que é difícil agarrar a bola quando se está girando. Uma experiência muito legal, é muito bacana porque a gente não joga para um lado e a bola vai para o outro, então a gente realmente não sabe e aí conforme vai pegando a prática vai acostumando a jogar do lado certo. É muito legal, porque tem que prever o futuro para passar para outro, porque fica girando. Para quem quer ter essas e outras experiências, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC funciona de terça a quinta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Sexta-feira fecha às 9 da noite. E nos sábados, domingos e feriados fica aberto das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Avenida Ipiranga, 6.681, bairro Partenon, em Porto Alegre. O Canal Aberto volta amanhã à 1 da tarde. Entre outros assuntos, vamos falar sobre aneurisma da aorta, suas causas e tratamento. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.